Então, por exemplo, é muito interessante, recentemente eu estive no México e fui lá conhecer o mercado, fui lá conhecer o equivalente da 25 de março deles, né, que é muito, muito interessante. E aí todos os ambulantes estavam em pé de guerra, porque tinha saído uma lei que tinha colocado à venda a pirataria, imagine, entendeu? Pirataria, com o mesmo grau com o delito do mesmo grau, do mesmo nível, do tráfico de drogas. Então, a penalidade é também, entendeu? Bom, então, eles estavam em pé de guerra. Né? Agora, então, é claro que daí mobiliza advogado, também é interessante, entendeu? Porque, entendeu? Aquilo que você acha que é uma coisa, está lá no meio, é a região de Tepito, que a gente chama, que é a rua lá, o bairro, que é o equivalente à nossa 25 de março. Que é tudo, enfim, gente muito pobre, muito não sei o quê, mas de repente você percebe que eles são organizadíssimos, que daí tem associações, que daí tem advogado, que daí tem deputado, que não sei o quê, que tentando reverter a tal da lei. Né? Bom, então aquilo então virou estava em pé de guerra. Né? Porque é claro que daí o preço ficou muito maior. Né? Então, vamos dizer, a pirataria, que é uma coisa que hoje em dia também, entendeu, é a coisa mais generalizada no planeta inteiro, é uma coisa muito complicada, e eles viviam disso. Né? Então, tudo depende do grau de incriminação. O grau de incriminação depende de duas coisas. Primeiro, da lei, né, de como é que a lei tipifica o delito, se é mais grave, menos grave, né? Por isso que o assunto da CD pirata lá em Tepito é interessante. E também das ondas. Né? Teve uma época, na época do escândalo do Tropa de Elite, os fiscais da prefeitura arregaçaram, entendeu? Eles estavam realmente fissurados em cima. Daí teve uma onda, né, contra a pirataria. Né? E daí, então, é claro, o preço do mercado de proteção aumentou muito. Na verdade, isso descambou, na verdade, para a extorsão, da extorsão mesma, e da extorsão para a violência. E violência pode ser violência física, pode ser violência da intimidação, pode ser da violência física e pode ser da violência letal. Né? É um gradiente. Então, vamos dizer, da mesadinha que se paga, né, para os representantes da ordem, para a extorsão, para a violência física, para a violência letal, é um circuito. É um circuito. Né? Então, isso vai se diferenciando, dependendo do produto, dependendo da região, dependendo de quem protege quem. Né? Algumas regiões ali no centro da cidade tem máquinas políticas, tem vereador, então depende de todo um jogo de proteção. É um jogo muito complicado, é um jogo complexo. Né? Um jogo, dá para fazer uma etnografia, né? Dá para montar uma cartografia desses vários atores que vão se organizando em torno de um modesto posto de CD pirata na 25 de março. Ou na favela, ali perto, ou não sei aonde. Né? Daí vai ser maior ou menor, dependendo da riqueza que circula. Né? Depende, porque isso aí gera muita riqueza. Né? Quer dizer, no fundo, é uma forma de expropriação. Né? A mercadoria política gera muita riqueza e muito poder. Né? Então, eu acho que tem uma coisa que é interessante discutir nessa coisa da violência, é que normalmente as pessoas acham que o que é violento, né, é a atividade em si mesma, e não é. Né? O que é violento, que o que gera violência, é exatamente este jogo de relações que vai se dando naquilo que eu estou chamando a dobra do legal e ilegal. A dobra do legal e ilegal é onde o jogo político acontece. Né? Então, não existe violência, né, sem a presença das forças da ordem, seja elas quais forem. Né? E aí isso aí vai variando, dependendo das conjunturas, dependendo da gravidade, dependendo do preço, né, do preço da ilegalidade. Né? Então, o que aos poucos eu fui descobrindo, que nessa atividade, sobretudo quando elas acontecem na periferia, há toda uma negociação que vai se dando, que é o que eu chamo uma espécie de uma gestão da ordem, né? E que é também uma negociação dos limiares da vida e da morte, porque, na verdade, esse é um jogo complicado, porque é uma negociação sobre quem morre e quem não morre.
né? Tem um dito popular que circula que diz assim: na periferia, ou é o acordo, ou é a morte, mas nunca a prisão, né? Então, é um dito muito interessante. Terrível, mas ele é muito interessante para a gente pensar, né? Porque tem a ver com a maneira como esses múltiplos ilegalismos são geridos, né? Que, no limite, a gente pode dizer, a lei ela não existe para suprimir os ilegalismos, né? Mas para diferenciá-los internamente, né? Então, alguns são tolerados. O jogo do bicho, hoje em dia, não tem lá muita importância, né? Ou, de vez em quando, tem, sei lá, o CD pirata, também não, tem ondas. Tem ondas. O CD pirata é mais ou menos reprimido, tem ondas, né? Mas certas coisas são toleradas, né? Outras são negociadas, né? Então, é o acordo, é o acerto, né? Então, aí, vamos dizer, onde começa a se estruturar o chamado mercado de proteção, né? Então, em torno de um mercado, de um produto ilegal, informal, sei lá o quê, tem um outro produto que também é ilegal, que é a mercadoria política, que é a proteção que a gente compra, né? Ou a extorsão, né? A diferença entre proteção e extorsão é uma questão de grau, né? Ou então a repressão legal. A repressão legal é prisão, né? Ou então, quando o acerto não dá certo, é o extermínio, né? A prisão tem estudos que mostram, enfim, como vocês sabem, as nossas prisões estão abarrotadas de gente. Aqui em São Paulo, no Brasil inteiro e no mundo inteiro, né? Tem um endurecimento penal que não é apenas aqui, as prisões estão abarrotadas, né? A gente pode discutir por quê, mas tem estudos que mostram que a prisão, no caso de São Paulo e do Rio de Janeiro, ela recai sobre a pequena criminalidade de rua. Porque se o sujeito tem cacife político e cacife econômico, ele não vai preso. Ele vai entrar no acordo. Não vai preso. Na periferia é muito comum. Vocês devem saber disso. Eu acompanhei vários. Eu não, quer dizer, não é que acompanhei. Eu estava lá quando a coisa aconteceu e pude ver como é que a coisa funciona. Tem verdadeiros sequestros. Os caras chegam, né, sequestram, dão um esculacho e começa a negociação. O preço é X, se não faz o BO, né? E aí começa, é 20, não é 20, é 15, não é 15, é 10, não é 10 e tal, não sei o quê, até a hora em que, enfim, na verdade, chama-se sequestro, né? E daí vai negociando o preço do resgate. Então, se tem cacife, não vai preso. É simples assim, né? Ou então, imediatamente, entra o advogado, né? Quando os casos são mais enroscados, entra o advogado, né? E antes de lavrar a prisão, o cara já está solto. Então, quem vai preso é a pequena criminalidade de rua. O que acontece depois dentro da prisão é uma outra conversa, né? Então, na verdade, vamos dizer, é uma criminalidade pequena, né? É um delito pequeno, desterritorializado, solto, avulso, né? Que é exatamente o cara que não tem cacife político nenhum. Esse é o grosso. O grosso da massa carcerária é presa desse jeito, né? Então, você tem várias maneiras de gerir o ilegalismo, né? Que é a tolerância, o mercado de proteção e o acerto, a prisão, então o dispositivo legal, né? E a morte.